Eu cresci acreditando, assim como você, que a Igreja Católica era a única verdadeira Igreja de Cristo, que a Bíblia era apenas um livro cheio de histórias antigas e alegorias, e que para ter fé em Jesus precisava ir à igreja, confessar meus pecados, rezar o terço, fazer a cruz, santificar o pão e a água na Eucaristia, e que a salvação vinha dos bons trabalhos e da devoção, e não pela graça de Deus. Até o dia em que, através de uma série de eventos, cheguei a ter acesso a documentos secretos do Vaticano, que mudaram tudo para sempre. E hoje, eu quero compartilhar com você, caro amigo, o que a religião não quer que você saiba, porque essa verdade pode abalar tudo o que você sempre acreditou desde criança. Antes de começar, deixe eu te apresentar, ou melhor, reintroduzir a mim mesmo. Sou um ex-católico romano, um ex-seminarista, ex-catequista, ex-marianista, que deixou a religião para seguir Jesus. E a história de como eu deixei a religião e a doutrina católica para buscar e encontrar a verdade, transformando meu céu na realidade, está registrada em um best-seller chamado A História de um Ex-Católico, que já vendeu mais de 750 mil exemplares no Brasil. Um livro que te mostra como a religião se infiltrou no cristianismo e o que o cristianismo original ensinou e ensina hoje. Então, caro amigo, prepare-se para uma viagem incrível, para uma viagem no tempo, para uma viagem pela história, para que você possa conhecer a verdadeira história por trás da Igreja Católica. Tudo começou no ano 312 d.C., quando o imperador Constantino supostamente se converteu ao cristianismo, mas aqui está o fato que ninguém te conta. Constantino continuou cunhando moedas com o símbolo do deus Sol Invictus até o dia de sua morte, e ele só se batizou no leito de morte. O que isso nos mostra? Que sua conversão foi política e não espiritual. Ele viu no cristianismo uma ferramenta poderosa para unificar um império dividido. Em 325 d.C., no Concílio de Niceia, a divindade de Jesus foi colocada em votação. Sim, em votação. 300 anos após a morte de Cristo, bispos decidiram se ele era Deus ou não, como se a verdade eterna dependesse do voto de homens. E foi nesse momento que surgiu o termo católico, não para representar a Igreja de Cristo, mas para justificar o domínio de Roma sobre todas as outras igrejas do mundo conhecido. Vamos falar das práticas que você vê hoje na igreja, caro amigo, e que você, por sua vez, já praticou ou segue praticando. Você sabia que a veneração a santos tem origem direta no paganismo romano? Os romanos tinham deuses menores para cada necessidade do dia a dia. Hoje, esses deuses foram substituídos por santos padroeiros. A deusa Ísis, mãe do paganismo, foi transformada em Nossa Senhora de Fátima ou Aparecida. E aquelas procissões com imagens, idênticas às procissões pagãs onde se carregavam estátuas de deuses pelas ruas. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Em Êxodo 20:4, Deus é claro: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança de quem quer que for. E em Isaías 44:9, Deus declara: os que fazem imagens são como as imagens que fazem, são todos vanidosos. E não esqueça que a Bíblia Sagrada nos alerta para que não andemos cegos. Ai daqueles que andam em Sião e estão em Jerusalém, e de contam em Samaria, e calcados em Samaria, que ditam em Mirmana, que profetizam em Israel. A missa em latim, caros amigos. Por 1500 anos o povo comum não entendia uma só palavra, assim como os pagãos não entendiam seus próprios rituais. E isso foi de propósito, porque um povo que não entende a Bíblia é um povo mais fácil de controlar. E os números reais da Inquisição. Você sabia que de 1478 a 1834, a Santa Inquisição Espanhola prendeu 150 mil hereges, 150 mil pessoas acusadas de heresia, dos quais 110 mil foram levados a julgamentos. Desses 110 mil, 16 mil foram queimados vivos. Estudos conservadores falam em 50 mil mortos. Outros falam em até 5 milhões. Pessoas torturadas, queimadas vivas, simplesmente por quererem ler a Bíblia na sua própria língua ou por ousarem questionar os dogmas da igreja. E falando em dinheiro, caro amigo,
Você sabia que a venda de indulgências foi o estopim da reforma protestante? O monge Tetzel dizia: quando o dinheiro tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. Eles, literalmente, vendiam o céu. E hoje, no pleno século XXI, o Vaticano continua sendo um dos estados mais ricos do mundo, enquanto padres fazem votos de pobreza. E o celibato clerical, outro negócio à instituição, foi imposto no século XI, porque padres com família significavam herdeiros, e herdeiros significavam divisão de propriedades. Para proteger suas riquezas, a Igreja proibiu o casamento. E hoje, colhemos os frutos podres disso, com escândalos sexuais que custaram ao Vaticano mais de 4 bilhões de dólares em indenizações. E a pior parte, caro amigo, o lado mais sombrio, a face obscura do cristianismo, e que a Igreja Católica, infelizmente, se orgulha de ostentar a frase inerente, infalível e independente. No sentido que a Igreja Católica se declara autossuficiente, que ela não depende de nada, nem de ninguém, que ela é a única que possui a fé completa e a verdade plena, inerente, infalível e independente. E eu te pergunto, onde está Cristo nisso? Porque o Jesus da Bíblia não tinha onde reclinar a cabeça, enquanto seus representantes vivem em palácios. O Jesus da Bíblia disse que seu reino não era deste mundo, mas seus sucessores tornaram-se chefes de Estado. O Jesus da Bíblia disse que a verdade nos libertaria, mas seus sucessores queimaram Bíblias e mataram quem as lia. Então, eu te pergunto, você está seguindo a Cristo ou a uma instituição criada por homens? A verdadeira igreja, caro amigo, não é feita de pedra, não é uma hierarquia, não é um sistema. A verdadeira igreja somos nós, pessoas transformadas pelo Espírito Santo, que se reúnem em casas, em praças, em qualquer lugar para viver o amor de Cristo, sem rituais vazios, sem intermediários, sem tradições humanas, porque no fim das contas, o que importa não é a religião, é o relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não um papa, não um santo, não uma tradição, mas Cristo e só Cristo. O que a Igreja Católica prega hoje não encontra respaldo nas Escrituras. Jesus não deu poder aos seus discípulos de perdoar pecados. A salvação não se encontra em Roma, mas sim em Jesus Cristo, o único nome dado aos homens pelo qual podemos ser salvos. Caro amigo, a verdadeira adoração a Deus não se dá em templos, mas sim em espírito e em verdade. Jesus resgatou a fé em Deus, revelando o Pai. A mensagem de Jesus que a fé salva está registrada em João, capítulo 3. Jesus respondeu e disse a ele: verdadeiramente, eu te digo, a menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. A salvação não se encontra em Roma, mas sim em Jesus Cristo, o único nome dado aos homens, pelo qual podemos ser salvos. Um abraço. Se esse vídeo foi de muita utilidade para você, curta e compartilhe, para que esse vídeo abençoe mais pessoas assim como você. Comente nos comentários: eu prefiro servir Jesus, que trará salvação para minha vida e de minha família. Deus te abençoe.